Aqui do canal Paz e Bem, eu sou Carla Pavão. Hoje eu estou testando um novo meio aqui de transmissão, vamos ver se fica bom. Já vi que eu esqueci de abaixar a persiana aqui atrás, porque eu ando com duas telas, então horas eu olho para vocês, olha, a minha imagem está na segunda tela. Mas não tem problema, e já vi que está um pouco bagunçado ali, mas a gente vai continuar conversando desse jeito mesmo, tá bom? Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui a câmera, para a gente, para ver se a gente se vê melhor. Será que melhorou? Bom, depois vocês me digam. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que me impactou muito nesse final de semana. Eu fui ver a exposição do Sebastião Salgado, Amazônia, no Sesc Pompeia, gratuita, para quem quiser ver. E só para dar um apanhado geral, né? O Sebastião Salgado, ele nasceu em Conceição do Capim, mas viveu sua infância em Expedicionário Alício. Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, depois ele vai para a USP e para a Universidade de Paris, onde ele continua o mestrado na USP e o doutorado na Universidade de Paris. E ele tem como companheira a Lélia, que é produtora dos livros dele e, inclusive, assina, né, esta exposição que está maravilhosa. Então, o que eu percebi nessa exposição foi uma grande espiritualidade, não só ali uma espiritualidade que está ligada à floresta, à natureza, aos povos da floresta, à força de cada produção, e também ao longo da exposição a gente tem música, então tem música, por exemplo, do Villa-Lobos e de outros grandes nomes da MPB. Depois eu pego aqui a minha cola para falar para você as outras músicas que tem lá. Curiosamente, o arquiteto que montou toda a exposição é o Álvaro Razucchi, que eu também tive a chance de conhecer pessoalmente quando eu ainda era casada com o José. Então, tudo parecia muito próximo do meu multiverso. E eu estive na Amazônia há alguns anos. Estive numa das reservas que está contemplada lá, entre as fotos maravilhosas, que é a reserva de Anavilhanas, que é o último lugar, ou era na época que eu fui, que ainda tinha estradas. Depois disso, é só água. E foi uma experiência muito boa, porque, embora eu tenha feito um grande esforço para fazer isso, em determinado momento, quando eu estava lá em Manaus, eu resolvi que eu faria o trecho de Manaus até Anavilhanas num hidroavião. E isso foi único, porque quando você vê as fotos aéreas do Sebastião, te bate aquela emoção de novo de estar no hidroavião, vendo, né, aquela paisagem aérea toda de rios, de árvores, enfim, aquela beleza toda que você não consegue tirar o olho, né, do avião. Você nem lembra, para quem tem medo de voar, você nem lembra que você está num hidroavião, enfim, você não lembra de nada, porque enche tanto os olhos, o espírito, a alma da gente, que a gente fica em êxtase. E na floresta eu tive, claro que esses povos originários que estavam lá já estavam aculturados, né? Não foi nenhuma invasão de território, mas, por exemplo, uma das vezes que eu tive muito medo foi na focagem noturna, porque eles mostram com muita naturalidade as cobras nas árvores, né? E a gente sempre fica imaginando, ai meu Deus, será que isso aqui vai cair em cima de mim e os outros animais, né? Eu, pelo menos, tenho muito medo de cobra. E também na canoa, que eles nos levam, e aquela canoa rasinha, né? Parece que você vai cair. Mas eu me dei muito bem, por exemplo, com eles explicando como se usa o arco e flecha, e eu acertei no alvo, sem ter nenhuma noção disso. Mas era muito interessante, porque eu era acordada a madrugada inteira e amanhã por macacos que ficavam batendo na habitação, né? Na primeira noite eu não sabia o que era, fiquei até um pouco assustada. Depois descobri que eram macacos que subiam ali e ficavam batendo. Então, à noite eu já sabia que eles vinham e eu deixava a luz do banheiro acesa para que eles pudessem, seja lá, não sei se eles pegavam frutos, folhas, o que é, para que eles pudessem saber que estava tudo bem, enfim, ter uma claridade. Não que eu achasse que eles precisam, mas nós humanos sempre achamos isso, que a luz é mais fácil, né?
Então, voltando ao Sebastião Salgado, eu não vou mostrar as fotos que eu tirei, porque elas devem conter direitos autorais. Essa exposição começou ano passado, na França, né, na Filarmônica de Paris, e agora está aqui no Brasil gratuitamente, como uma forma também de manifestação política pela preservação desta nossa Amazônia, que é tão necessária para tantos outros biomas. O próprio Sebastião tem o Instituto Terra, onde ele preserva, né, ele reflorestou áreas ali de Mata Atlântica e agora também ele está envolvido em projetos hídricos junto com a sua companheira. É muito conhecido no mundo inteiro, renomado. Tem o filme até que o filho dele, o Juliano, um dos filhos, porque o outro eu acho que tem síndrome de Down, mas o Juliano fez junto com o Wim Wenders, que é o Sal da Terra, que é um documentário que eu já falei aqui no canal Paz e Bem, que me impactou muito. Mas lá na exposição ele nos mostra mais ou menos, eu acho que são 10 tribos, né, que ele visita e que ele passa. Uma das coisas muito importantes é que ele monta o estúdio e espera que estas tribos, estes índios, enfim, venham pedir para serem fotografados. Então, monta uma tela, né, muito pequena, tem lá a metragem, mas eu não sou muito boa em decorar esse tipo de coisa. Se não me engano, é 10x6 ou 7x6, é uma coisa muito pequena. E fica lá. Então, ele não interfere na vida dos índios, eles fazem todas as suas atividades, e aí normalmente eles vêm, né, pintados e pedindo para fotografar. E a fotografia dele é tão forte, né, que muitas vezes parece que você está olhando para uma pintura, e você vê a força, a espiritualidade daqueles povos originários. Já vou entrar no que me chamou a atenção, se não der tempo eu faço um outro Paz e Bem. Então, e durante a exposição, um dos depoimentos que o Sebastião dá em vídeo é que um dos momentos mais emocionantes para ele, fora de uma grande fotografia da Amazônia que tem logo na entrada, é uma em que um xamã está com as mãos para o alto, depois de muitos dias que eles estão dentro, tentando chegar a um pico muito difícil, e esse xamã está pedindo que parem as chuvas para que eles possam prosseguir. Então, é uma foto que quem for à exposição pode ver, é muito impactante. E o Sebastião transmite o calor, a emoção de ver essa reza, né? De ver esse pedido para que a chuva pare. E no dia seguinte, ela para. Então, eu vou ler aqui, entre esses 10 povos, o que mais me chamou a atenção, está aqui da foto que eu tirei para vocês, é o povo Suruará. Então, eles estão instalados em uma situação de quase total isolamento, porque eles já foram dizimados uma vez quando tiveram contato com os humanos. E então, todo o alimento que eles consomem são com técnicas agrícolas muito aprimoradas. Eles usam, inclusive, armas tradicionais para caçar, como o arco, a flecha, a zarabatana, mas com pontas envenenadas. E essas pontas, né, elas são envenenadas de timbó, né? Então, o corpo deles, quando é forte, isso significa que é um sinal de saúde e eles procuram ressaltar isso. Tem muitas fotos das pessoas lá, dessas pessoas da tribo. Então, e nas atividades coletivas, essa força muscular faz muita diferença, ela é destacada, né? Então, eles têm, por exemplo, o ritual de levar a mandioca ralada da maloca até o rio para fermentar, e isso nós estamos falando de 600 ou 800 quilos de mandioca descascada, que são imenso cesto, né? 5 metros de altura. Mas essa é a parte que me chamou a atenção. Os Suruvará, eles têm alto índice de suicídios, que eles são provocados pela ingestão desse timbó. Então, normalmente, eles põem esse timbó na ponta, né, para o peixe, na ponta da lança, enfim, da ferramenta que eles estiverem usando. E esse timbó é altamente tóxico. Então, segundo a mitologia dos timbós, a vida é simplesmente ceifada pelo espírito agressivo da planta. A maior parte dos casos ocorre em indígenas de 14 a 28 anos que estão em pleno vigor físico. Então, eles ainda acreditam na existência de 3 céus. Vejam isso que bonito.
ou planos para onde vão os mortos. Aquele onde a vida é mais favorável reúne os que morrem fortes e saudáveis. Os dois outros acolhem os que foram picados por cobra, que é o meu grande medo, e os que falecem na velhice. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, isso, claro, está escrito lá na exposição de forma muito breve. Existe até um estudo psicotrópico a respeito do Timbó e qual é o papel dele. Mas o que eu trouxe para vocês é um material, deixa eu ler aqui, dar um crédito para quem é o pensador. Ele vai ficar meio pleonástico aqui, mas enfim, Xamanismo Suruvará e suas transformações. O crédito é para Miguel Aparício, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, neste material, ele vai falar o seguinte, que na cosmologia Suruvará prevalece um quadro de sociabilidade em constante transformação das diferenças de humanidade, de identidade e de substâncias. Então, essas alterações, elas estão muito fundadas nas posições cósmicas, né? Então, a visão do xamã, ela vai transformar o mundo, porque o mundo está em desequilíbrio permanente. Então, o movimento das posições cósmicas ele é incompatível, e o xamã pode transformar isso, né? Vamos lembrar o xamã da outra tribo lá, pedindo para parar a chuva. Então, o conhecimento xamânico no cenário Suruvará, ele se projeta fundamentalmente através de alguns eixos que esse artigo vai analisar. Eu não vou cobrir todos, porque é um artigo de mais de 20 páginas, mas um deles é a capacidade de comunicação com os espíritos. Veja isso, né? Por isso que me chamou a atenção intuitivamente. A outra é a capacidade transformacional. Deixa eu ver se eu consigo ler a palavra aqui. Jahuruvá. E a potência perigosa para a feitiçaria capaz de provocar a morte, que é o Muzaru. Então, essa tribo, ela está no rio Purus, né? Eu conheci o Rio Negro, que foi o rio que eu tive, que é um rio imenso, né? Tem mais de 25 quilômetros, então parece um mar. E tem 80 metros de profundidade em alguns lugares. Então, realmente, você vai nadar no Rio Negro, te dá até um pouco de receio, né? Porque você não vê a outra margem, então, e ele tem aquela água mesmo, porque já dá o nome, né, do Rio Negro, e essa profundidade é enorme. Então, às vezes, você fica eu fiquei meio receosa. Então, aí, vamos voltar aqui para o artigo com relação ao o xamanismo, né? Peraí, gente, deixa eu pegar aqui a parte que eu selecionei para falar para vocês. Então, tem uma coisa deles que primeiro, esse suicídio, que para nós é suicídio, pelo que eu pesquisei aqui, não especificamente neste texto, muitos antropólogos chamam de morte ritual, né? Porque não tem esse peso da palavra suicídio que nós usamos aqui, né? Para eles é uma morte que acontece porque a planta tem a força e a planta também é um ser, e ela tira a vida, ela suga a vida desses jovens. Então, não é que o jovem se matou pro indígena dessa tribo. Na verdade, a planta tirou o jovem do meio. Foi isso que eu li, que muitos antropólogos falam a respeito. Se vocês quiserem, é só dar um Google como morte ritual do Suruvará, e vocês vão ver isso, tá? Então, os xamãs, eles vão ter nessa tribo um trabalho que eu considero que é um trabalho cosmopolítico, e o autor aqui também, porque eles vão ser mediadores por excelência, né? Então, eles dispõem de certas capacidades de ação e transformação que potencializam as relações com os agentes não visíveis, né, com os agentes invisíveis do cosmos e com os povos da sua tribo, né? Então, é uma potencialidade que eles têm, né? Uma diplomacia cósmica, que a gente pode chamar, e isso é muito interessante. Então, eles vão traduzindo esses pontos, né, pela qualidade xamânica. Então, veja que bonito, né? E o poder desse xamã, ele
ele é ambíguo e muitas vezes ele é perigoso, porque as pessoas comumente negam, dizem, olha, eu não tenho poder de xamã, né? Eles falam cotidianamente isso, porque ela é, de alguma forma, transcendental, iminente. Então, o xamanismo, né, é considerado nessas tribos ainda um recurso escasso. Então, em alguns momentos, o autor diz que havia um temor em relação à possibilidade de quebra na transmissão do conhecimento xamânico, né? Após a morte de um xamã que ele conheceu, deixa eu ler o nome aqui, Chantiria, eu acho que fala assim. Então, resumindo, está em falta xamã nessas tribos, porque muitos da tribo diziam que tinham perdido seus poderes, ou seja, eles não eram mais capazes de curar doenças, eles não dominavam o feitiço, não conseguiam sugar as pedras patogênicas do corpo das pessoas doentes. Então, esse deslocamento, né, da ancestralidade é muito fragilizante para eles, né? Então, eles ainda eles rememoram muito o nome dos outros xamãs. Então, os xamãs têm esse prestígio que seria um culto de eternidade, se eu não estiver falando alguma bobagem grande assim, não sei se eu posso falar com essas palavras, mas eles têm esse papel. Então, os xamãs são lembrados pelas suas características, inclusive, né? E a comunicação com o mundo confuso dos espíritos, ela se projeta fundamentalmente por alguns eixos. Um deles é a capacidade de comunicação com o espírito, uma capacidade de transformar, que eles chamam de jahuruva. E é uma potência perigosa isso para a feitiçaria. Então, a comunicação com os espíritos, ela é efetiva, mas ela vai transitar num cenário sociológico e num cenário cosmológico. Então, tem alterações que são quase da natureza e alterações que são quase políticas, né? Por exemplo, as pessoas, quando morrem, caminham para o oeste, sobem ao céu e descem até a casa de Tiviju. E a casa de Tiviju é a casa de um grande xamã. Então lá tem Tabanuti e Jara, eles sentem uma grande necessidade dele e resolvem seguir esse xamã. E vão para o oeste, passando pela casa de Carrijava, o dono do fogo. Veja que interessante isso. Então, Carrijava, ele guarda o fogo num recipiente parecido a um ovo de galinha. E aí, eles subiram ao céu e encontram raízes de Hanaba e comem. A Hanaba é uma planta muito parecida com a macaxeira, que cresce bem mais alta. Então, as pessoas têm essa planta ainda hoje e não comem porque não gostam muito dela. Mas esses dois personagens mitológicos, o Tabanuti e a Jara, chegam à casa de Tiviju e nela encontram Vagi, de quem sentiam muita saudade. Havia muitas trombetas tocando, que eles chamam de buriti. Peraí, já errei. De Uriatini, e eles comem um alimento doce também, zamachiniaro, que é muito gostoso, bonito e muito bonito. Então, de uns tempos para cá, eles descem e regressam à casa das pessoas e contam ao povo tudo o que tinham visto e disseram que o lugar onde Vagi estava era de uma grande beleza. Então, vamos trazer isso para a minha realidade espírita. Poderia ser uma visão mediúnica, uma visão espiritual, um sonho onde houvesse um encontro espiritual. Então, tudo isso foi me fascinando, porque mitologicamente eles acabavam falando de componentes que estão no multiverso que eu vivo. Né? Então, é uma rede sociocósmica
que é muito acessível aos xamãs, mas também a cada um de nós, mesmo que a gente não entenda muito daquilo que eles estão fazendo, né? Por exemplo, o tabaco é a planta dos xamãs, e aí eu já vi muita ligação com algumas religiões, algumas espiritualidades de matriz afro, né? É a planta dos xamãs que promove a comunicação entre os humanos, né? Chama Jadava. Desculpem minha dificuldade com as palavras, gente, mas realmente. E ela permite o acesso às perspectivas do Jadavasu dos espíritos, ou seja, o trânsito a outras paisagens dos cosmos, do cosmo. Então, esse tabaco, ele é inalado continuamente, cotidianamente e com uso contínuo, tanto para homens quanto as mulheres, porque ele anima as pessoas a se manterem ativas e bem dispostas, anulando a indolência e a passividade, dá vigor, da resistência nas caçadas, nas pescarias, na abertura de roça, no carregamento dessa mandioca. E à noite, antes do descanso noturno, eles formam rodas de conversa, sem restrição de acesso mútuo, onde se oferece tabaco em forma de rapé no seu carro às demais pessoas. Então, é um momento onde se partilha as atividades do dia, se comenta sobre os assuntos mais significativos e se transmite velhas histórias, né? Então, nessas rodas que se inala o tabaco. O efeito da inalação desse tabaco se chama muvi, né? E é um estado de embriaguez que funciona que facilita uma posição passageira de conexão e percepção a outros lugares. Que bonito isso, né? E a outros agentes do cosmos. Então, o consumo de tabaco, ele leva ao canto e ao encontro com os espíritos cantores. Eu achei de uma beleza. As pessoas que cantam durante a noite, elas procuram uma ligação com curimia e aparecem para solicitar o tabaco, partilham as experiências, né, desse encontro e comunicam o nome dos mesmos. Então, para mim, no meu multiverso, que não é tão rico assim, é uma experiência mediúnica, né? Claro que a gente não quer reduzir e nem quer classificar aquilo que eles fazem, muito menos tirar do significado deles. Eu só traduzo para o meu multiverso, porque assim eu consigo assimilar melhor aquilo que está acontecendo, mas com total respeito à cultura dos povos originários e dessa comunidade que nós estamos falando. Então, fora a questão do tabaco, eles têm uma questão muito bonita, gente. Eu acho que isso aqui já está ficando muito longo, eu vou ter que cortar, porque eu já estou em 23 minutos, que é a transformação do mundo. Mas essa aqui eu vou deixar para contar no próximo Paz e Bem para vocês. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu continuo. Então, um beijo grande, lembrando que a programação do canal continua aí ativa e que nós esperamos vocês, pedimos o like e, principalmente, se você tiver condições, faça uma doação solidária. Um beijo grande, paz e bem, e eu sou Carla Pavão. Muito obrigada.